Olá, seja muito bem-vindo, 5 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha, 9 e 8 da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, para conversarmos sobre os assuntos da cidade. Lembrando que você pode e deve mandar a sua dúvida pelo YouTube e Facebook da TV Câmara e a gente lê aqui durante o programa. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo, prazer te receber aqui. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores da TV Câmara. Um prazer estar aqui e tenhamos uma boa semana. Perfeito. Para a gente começar, então, para a gente entrar nesse assunto já, falar um pouquinho sobre a dengue aqui no município. A gente está decretado como estado de emergência aqui na cidade, então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre como funciona esse estado de emergência, e o que ele acarreta aqui também na cidade. Olha, o estado de emergência tem, primeiro, o sentido de alertar a população da situação, que foge do controle e foge da normalidade. Por outro lado, ele autoriza a coordenação da Secretaria de Saúde para que todos os serviços de outras secretarias, de outras áreas que são necessários, equipamento, pessoal, possa estar a serviço da saúde. E também permite que a gente coordene a alteração do orçamento para atender as demandas provocadas pelo enfrentamento à dengue. Este ano nós já tivemos, no mês de janeiro, um número superior a todo o ano passado, e comparando com a proporção das demais cidades, Jacareí está bem acima. Isto requer de cada um de nós e da Prefeitura um cuidado muito específico e um enfrentamento às causas. Além disso, ele permite também que nós possamos acionar o governo federal e o governo estadual para que eles possam nos auxiliar nesse enfrentamento nesses primeiros meses de 2024. E esse decreto ele tem algum tempo específico, assim, que fica decretado como estado de emergência, ou ele se estende até quando for necessário, no caso? Até quando for necessário, porque uma vez decretado, você tem essa alteração sobre as leis orçamentárias, você tem essa justificativa para uma contratações. Então, isto é necessário enquanto o contágio não voltar àquela normalidade que estamos preparados para receber e tratar normalmente. Perfeito. O senhor falou que só em janeiro os casos já foram maiores do que todo o ano passado, de 2023. O que pode explicar essa crescente nos casos aqui na cidade? Olha, a principal razão são os fatores meteorológicos. Isso significa as alterações climáticas e o ambiente. Nós somos uma cidade cortada por um rio, uma cidade com vários córregos, então esse é o principal fator. Agora, sem prejuízo desse fator, há também a cultura. Nós temos diversas populações morando em áreas que não são propícias a uma entrada de veículos de limpeza, a uma manutenção constante. Nós temos serviços que oferecemos, mas que dependem muito da decisão das pessoas de colaborar, como, por exemplo, o catatreco. É um serviço que, se a pessoa não levar o lixo até o local destinado, não será efetivo. Enfim, nós temos, de um lado, as questões climáticas e, de um outro, as questões culturais. Esses dois critérios coincidem para esse aumento. Pindamonhangaba também está nessa fase, Taubaté já também apresenta uns dados preocupantes e São José dos Campos um pouquinho abaixo, mas também apresenta. Então você tem um fenômeno que está ocorrendo nesta região do Vale do Paraíba. Aliás, São Paulo, não todas as regiões de São Paulo e Minas são os dois estados que estão sofrendo com um contágio bem acima do esperado da dengue. O senhor falou um pouco sobre o catatreco. Vai ser aumentada essa disponibilização do catatreco nesses bairros que têm uma maior incidência de casos de dengue também? Como que vai funcionar? Nós já fizemos em janeiro nos dois. Em um deles foram retiradas quase 8 caminhões de lixo. Fizemos uma segunda edição no Bandeira e esta semana faremos uma segunda edição no Parque Meia Lua, dando ênfase agora às duas ocupações, tanto Lagoa Azul como o Coração Valente, que já foi feito nesse final de semana, começou na sexta. Foi preciso fazer um trabalho prévio de conscientização, pedir para as pessoas levassem os materiais inservíveis que eles tinham guardados, às vezes até para utilizar depois em suas construções, mas que nesse momento era preciso fazer esses esforços de limpeza, e à medida em que eles traziam os seus equipamentos, os seus
bens inservíveis que estavam alojando água para o local destinado, a prefeitura ia fazer a remoção. E esta semana nós vamos renovar e fazer uma nova edição do Catatreco na região do Parque Meia Lua. Na sequência, e nesta semana ainda e na próxima semana, nós temos que fazer novas edições da região da cidade de Salvador, do bairro Cidade de Salvador e também do Jardim Santa Maria, que são as 4 regiões que demandam um maior cuidado. Perfeito. E a gente vê bastantes comentários assim sobre as demoras dos atendimentos, né? Principalmente no caso de dengue, que leva mais tempo para ser diagnosticado, pacientes com 8, 10 horas em cada UBS. O que tem sido feito para melhorar esse atendimento aqui na cidade, nessa região, e também para poder diluir um pouco esses atendimentos, tanto nas UPAs aqui da cidade? Olha, Eduardo, eu preciso dizer inicialmente que existe uma estrutura física implantada, existe uma estrutura orçamentária prevista, existe uma estrutura de pessoas, de equipamento. E essa estrutura leva em consideração a necessidade mensal, anual da população. Então, quando ela começa a esgotar, é que isso justifica que o poder público amplie essa estrutura. Ninguém pode criar uma nova UPA de uma hora para outra, ninguém pode ampliar o espaço físico, a construção existente. Isso é impossível. E as pessoas, com razão, reclamam da demora, mas tem que compreender que uma estrutura física de atendimento não é algo que possa ser multiplicado de uma hora para outra. Nós acompanhamos os dados em janeiro e verificamos a necessidade de reorganizar o serviço. Por isso, ampliamos o atendimento específico de dengue para as nossas 4 unidades 12 horas e acumulando com o atendimento na UPA. Então, aqueles casos que são 90% dos casos ou mais até, de pequenos sintomas leves, que são chamadas a dengue A e B, que é o grande, 100% de Jacareí é A e B, né? Não temos outro ainda. As pessoas podem ir até a unidade, fazer o seu exame, tomar o soro, às vezes o soro caseiro funciona, é até mais recomendável, e aguardar em casa o resultado. O que não pode acontecer é as pessoas ficarem esperando o resultado na unidade. Aí demora 6, 7 horas, porque é a forma de atendimento. Então, o atendimento inicial e o soro em casa e depois receber o resultado do exame por telefone, por e-mail, isso tudo é possível. E é melhor ainda que as pessoas procurem primeiro uma das 4 UBS de sua referência. Estamos acompanhando, nesses primeiros 15 dias de fevereiro, se essa estrutura será suficiente para atender e reduzir o tempo de espera. Se não for, se infelizmente o contágio e a procura pelo atendimento continuar, nós estamos estudando alternativa para logo na segunda metade de fevereiro implementar. Isso tem que ser planejado, mas não é algo que o poder público possa dizer amanhã vai ter 5 médicos a mais, amanhã vai ter mais 5, 6 salas, amanhã vai ter mais 5 equipes. Tudo depende de organização, de planejamento e de efetivação disso. E respondemos logo em janeiro com essa mudança, quando os números já não estavam mais suportáveis, e estamos estudando, se precisar, esses 3 últimos dias de atendimento nas 4 UBS já tem demonstrado a redução bem razoável do tempo de espera, e a gente vai trabalhar mais ainda na logística para melhorar cada vez mais o atendimento da população. E quando a gente fala sobre vacinação, a gente sabe contra a dengue que o número de doses não corresponde a tudo aquilo que o país precisa no caso. Jacareí está na lista dos municípios para receberem essas doses da vacina contra a dengue ou ainda está nessa tramitação também? Nenhuma das cidades que tem um grande contágio estão na lista da cidade, porque a vacinação é experimental e foi escolhido um público específico, características específicas, para que o governo federal possa começar esse processo. Nós fizemos um pedido, enviamos um ofício à ministra da Saúde para que essas regiões que têm um grande contágio possam ser incluídos também no experimental, né? Vamos esperar uma decisão, mas é exclusiva do Ministério da Saúde, porque a vacina não é adquirida diretamente pelo município, ela depende de um termo de cooperação do laboratório, que é um laboratório japonês, adequação no Brasil, que está sendo feito pelo Ministério da Saúde, e há uma outra vacina iniciada no nosso Instituto de São Paulo, que ainda não está disponível para ser adquirida pelo Ministério da Saúde e disponibilizada. Então, nós estamos falando aí de começo de uma oferta de vacina e que vai cobrir a população. Agora, a melhor vacina
que existe no momento, a melhor recomendação é o cuidado próprio, que é o cuidado com sua casa, sua residência, não deixar recipiente de água de forma nenhuma na sua residência, usar o repelente, principalmente quem tem necessidade de usar a perna aberta sem cobertura e as mãos, quando estiver em ambiente próximo de água, e cuidar da limpeza de um modo geral. Se cada um de nós, eu, você, cada morador, cuidar da sua casa, nós já estaremos reduzindo o grande criadouro de mosquitos da dengue, que são exatamente as residências fechadas ou abertas, mas que têm pequenos resíduos ou locais onde o mosquito pode depositar os seus ovos. Bom, a gente tem bastante coisa para conversar ainda, peço licença, daqui a pouquinho a gente já retorna. Lembrando, você que está nos assistindo, tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode enviar a sua dúvida aqui para a gente responder durante o programa. E olha só, o CIEG, o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí, abriu um espaço de coworking colaborativo com o intuito de promover conexões e fomentar a incubação de ideias empreendedoras. Confira os detalhes na reportagem. Com o intuito de fomentar conexões e promover parcerias, o CIEG, o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí, liberou um espaço de coworking gratuito para novos empreendedores da cidade. Daniela Cambuzano, coordenadora do CIEG, ressalta que a abertura do coworking proporciona aos participantes local ideal para colocarem suas ideias em prática. O coworking, como está dentro do nosso centro de inovação, as pessoas, os empreendedores que estão desenvolvendo seus projetos aqui participam de um edital. A gente abre um edital onde eles se inscrevem e assim que eles atendem todos os pré-requisitos do edital, passam por uma seleção, por uma entrevista, até serem absorvidos aqui para o nosso centro para desenvolver e utilizar do nosso espaço. Então, o espaço ele é totalmente público, embora nós estejamos aqui dentro de um condomínio empresarial privado. Esse espaço da prefeitura, ela aloca, mas é um espaço público para quem vem participar dos nossos programas, e quem participa aqui dentro do nosso espaço são os novos incubados que participaram do nosso edital e quem já passou pelos nossos programas. A Lídia passou pelos gestores da moda ano passado e hoje utiliza o coworking para desenvolver seus projetos. Ela, que é lojista, afirma que o espaço concedido pelo CIEG está sendo fundamental para seus negócios. Essa parte de networking também, eles incentivam bastante a gente no networking, participar de feiras, participar de encontros, o próprio network aqui dentro do coworking, porque como tem outras empresas, a gente acaba conversando, tentando fazer parceria, inclusive tem um pessoal aqui também que trabalha com aplicativo, a gente está negociando também para eles fazerem um aplicativo para a minha loja. Então, assim, toda essa parte, essa bagagem que veio de aprendizado, de empreendimento, de marketing financeiro, vendas, como que eu posso ver? Supriu o que eu estava perdida, né? Ronaldo também frequenta o CIEG para desenvolver seu projeto. Ele quer lançar uma startup ligada a finanças e explica as vantagens de atuar no coworking. E aqui a gente tem todos esses recursos, internet, espaço, porque você fala assim, você poderia, por exemplo, trabalhar em casa. Cara, é difícil você trabalhar em casa. Você tem interrupções, campainha, filhos, cachorro, sei lá. E aqui não. Aqui você foca, você consegue focar. Então você tem os recursos de internet, acesso, espaço para marcar reuniões. Então assim, é um projeto particular? Mas aqui ele vira profissional. Em casa já você não consegue fazer isso. Os interessados em atuar no coworking devem estar participando dos programas municipais voltados ao empreendedorismo, podendo procurar o CIEG por meio do telefone 3951-0072 ou e-mail cieg@jacareí.sp.gov.br para solicitar a utilização do espaço. Então, a ideia é essa, é fazer essas conexões, deixar o espaço máximo colaborativo. Claro que se eles precisarem fazer uma reunião mais privada, a gente tem um espaço um pouquinho mais privado, para estar um pouco mais restrito, mas a ideia, a tendência é essa, é a gente fazer o ambiente, tornar o mais acessível e que eles possam fazer grandes conexões. Isso aí é um trabalho muito importante para poder promover maior qualidade de trabalho para todos os munícipes aqui da cidade que se interessarem. Parabéns aos envolvidos.
E a gente volta a conversar agora com Isaías Santana, que é prefeito aqui de Jacareí. Prefeito, a gente estava falando um pouquinho sobre os casos de dengue, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre infraestrutura aqui da cidade também. Recentemente a gente teve a assinatura do termo da ordem de serviço da nova avenida que liga ali Jacareí a São José dos Campos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa obra. Olha, Eduardo, a gente tem hoje em média de 12 mil pessoas que precisam ir de Jacareí para São José, de São José para Jacareí durante o dia. Isso significa um volume muito grande de pessoas no horário de pico. E o uso prioritário é pela Via Dutra. A Via Dutra está fazendo um esforço para fazer as marginais. Isso significa que já no segundo semestre, o jacareense que usa Getúlio Vargas poderá ter acesso direto a 2 faixas da marginal. Todavia, há um projeto elaborado pelo Ministério dos Transportes de cobrar qualquer tipo de acesso pela via central. Isso significa que quem for pela marginal e usar toda a marginal vai estar livre de pedágio, mas quem usar a via central terá que pagar pedágio em qualquer trecho. Isto obriga o município a priorizar rotas alternativas. A gente já tinha levado a Davilino até a divisa com o Parque Minha Lua, mas faltava estender a Davilino até São José dos Campos. Há 2 anos atrás nós começamos essa conversa, principalmente o Edinho, com o secretário de Mobilidade de São José dos Campos, mostrando os dados, mostrando a prioridade para que São José dos Campos colocasse também na sua agenda a chegada da Via Oeste até a divisa com Jacareí. E São José dos Campos decidiu fazer esse prolongamento da Via Oeste e também assumiu a responsabilidade de fazer a travessia sobre o Rio Comprido. Diante dessa decisão do prefeito Anderson, nós então estávamos diante da condição para estender a Davilino até São José dos Campos. Fizemos uma licitação, a empresa ganhou a licitação e ela tem até novembro para fazer essa entrega. Eu acredito que ainda na nossa gestão eu teria a felicidade de propiciar a quem quer ir para a região oeste de São José dos Campos, principalmente para a região do Colinas, não precisar passar nem pela Via Dutra, nem pelo complexo ali do anel viário. Pode ter uma alternativa. E o mais importante, como são leitos de antiga rodovia férrea e próximo ao banhado, na região de São José principalmente, é um percurso todo leve, quer dizer, não tem muitas subidas. Isso significa que também será uma alternativa para a prática de bicicleta, para a ida ao trabalho de bicicleta. Ou seja, as 2 cidades ganharão muito com esta ligação, com essa alternativa de mudanças de uma cidade para outra, sem precisar usar a Via Dutra. Perfeito. O senhor falou sobre essa questão de entrega em novembro, né, que é uma expectativa. Há expectativa para início dessas obras a partir de algum momento, assim? Assim que acabar o período de chuva mais intenso, acredito que meado de março, a empresa começa de fato, porque ela precisará atuar sobre a terra, né? Alterar a base, quer dizer, vai construir a base para a extensão da avenida. E, além disso, ela tem que entregar projetos executivos mais detalhados. Então, tem aí 30 dias para fazer esses projetos e coincide com o período da chuva. Então, provavelmente, meados de março, a gente já tenha obras efetivas no local. Como é um trecho pequeno, a gente tem certeza que será possível terminar ainda este ano. O senhor falou sobre essa sobrecarga que tem tido na Via Dutra, até por conta dessa obra que a CCR tem feito por ali, e a gente percebe um engavetamento grande ali na questão da Malek Asset por ali. Esse problema só consegue ser resolvido após a entrega da obra ou alguma alternativa suficiente para poder dar uma diluída nesse trânsito nessa área também? Hoje o grande problema é Getúlio Vargas. Então a gente está fazendo a modificação do trevo, é uma parceria do Atacadão que está compensando o destino de muitos caminhões para fazer o retorno ali. Foi negociado com o secretário Edinho da Mobilidade. Nós vamos alterar o acesso do Vila Branca. Quem vem do Vila Branca vai entrar direto à direita, não vai fazer esse contorno no trevo. Nós vamos sinalizar para organizar, vamos alargar os acessos e, ao mesmo tempo, teremos, por decisão da Nova Dutra, que fará as marginais, 2 faixas. Porque o acesso direto à via principal se dá por uma faixa. Isto provoca o congestionamento para dentro da cidade, a partir do trevo do Vila Branca. Quando você tem 2 faixas de acesso, você duplica
o acesso pela marginal. Isso vai facilitar, mas ao mesmo tempo também vai facilitar a alternativa. Então não haverá depois essa pressão sobre a Malik Assad, ela é decorrência dessas obras e dessas necessidades que nós temos no trevo da Getúlio Vargas. O senhor comentou sobre essa nova ligação entre Jacareí e São José, sobre as ciclovias. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre como tem sido esse planejamento para a cidade de implementar mais ciclovias aqui no nosso município também. Nós temos todas as avenidas projetadas e 42 quilômetros de ciclovias. Vamos fazer, já começamos ano passado, começamos o Parque Meia Lua, está chegando o Parque Meia Lua até a Davilino, falta um trecho da Davilino que a gente precisa completar, mas vai ser completado, então ele virá até o Parque da Cidade. Nós estaremos fazendo do lado do Campo Grande também o acesso para o Parque da Cidade e no segundo semestre faremos a Lucas Nogueira H6, que é uma grande ciclovia esperada pela população. A Malik Assad está chegando até ali o Jardim Flórida, já na duplicação da Malik Assad. Falta fazer o trecho central, que é mais complicado, porque tira estacionamento. Então, nós estamos deixando para o momento em que as outras vias já estejam liberadas. Então, a ideia do planejamento das ciclovias é de todas as regiões da cidade chegarem em ciclovia para o Parque da Cidade, para permitir a chegada ao centro e, ao mesmo tempo, o uso desses equipamentos de forma integrada como lazer para a população. E, aos poucos, a gente implementa tudo isso e vai ficar alguns trechos que no primeiro semestre de 2025 serão concluídos. Mas já em 2024, temos certeza que chegaremos perto de 30 quilômetros de ciclovia na nossa cidade. Beleza, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais um pouco sobre aqui as demandas da nossa cidade. Peço licença. E olha só, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, informa a descentralização dos atendimentos aos casos de suspeita de dengue do município, assim como a gente já comentou aqui um pouquinho antes. Sendo assim, o atendimento ocorrerá em 4 unidades básicas de saúde, sendo elas Santa Cruz dos Lázaros, no Parque Santo Antônio, Cidade de Salvador e Jardim das Indústrias. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã até às 5 da tarde e serão recebidas as pessoas acima de 12 anos de idade com casos leves da doença. Caso haja sintomas graves, o munícipe deverá procurar a UPA Dr. Telmo ou a UPA Parque Meia Lua. Mudando um pouco de assunto, a próxima quarta-feira marca o início das sessões ordinárias na Câmara Municipal em 2024. Confira na reportagem como funcionará o último ano da atual legislatura. Após o recesso legislativo, a próxima quarta-feira, dia 7 de fevereiro, marca o retorno das sessões ordinárias do último ano da 18ª legislatura na Câmara Municipal de Jacareí. Com início previsto para as 9 da manhã, o munícipe pode acompanhar a primeira sessão ordinária do ano da galeria, aqui no plenário. Mas as transmissões também acontecem pela TV Câmara, no canal 12 da Claro, 39.2 do Sinal Aberto e ainda pelo Facebook e YouTube da TV. É importante porque a gente, para que eles visualizem o nosso trabalho, para que eles conheçam as discussões que a gente faz dentro da casa e também para acompanhar realmente de perto tudo o que acontece dentro da Câmara. A gente sabe que os trabalhos eles não se resumem só na quarta-feira. Ele é um fechamento de tudo que nós fazemos durante a semana, né? A sessão ordinária da Câmara Municipal acontece na seguinte ordem: ato solene, se previsto pelo cerimonial, leitura e votação dos trabalhos legislativos, ou seja, pedidos de informação, requerimentos e moções. Logo após, acontece a discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. E, por fim, o tema livre, onde os vereadores têm 12 minutos para apresentar seus trabalhos relacionados à cidade. Ocorre, né, até com certa frequência, dos vereadores alterar a fase, principalmente a da ordem do dia, que é a votação dos projetos, para ser uma das primeiras fases ali. Por que isso ocorre? Normalmente porque tem projetos que vem um público para assistir, né? De acordo com a Secretaria Legislativa, para 2024 estão previstas 40 sessões ordinárias, 21 no primeiro semestre e 19 no segundo semestre do ano. Ano eleitoral costuma, às vezes, ter uns debates mais acalorados, né? Certas polêmicas podem surgir, né? Nós aqui do Legislativo, a gente busca trabalhar sempre da melhor forma, com imparcialidade, né, transparência,
mas a gente já se prepara, né, o que pode ocorrer. Eu acho que a gente precisa estar numa boa convivência, o diálogo sempre, o respeito, que é importante para que a gente possa levar. Para o ano das eleições municipais, algumas regras precisam ser respeitadas durante as sessões. No primeiro semestre não tem restrições. Assim, no segundo semestre, que é quando você inicia mesmo o período eleitoral, aí se a pessoa tiver, né, concorrendo a um mandato eletivo, ela não vai poder fazer uso da tribuna, só depois das eleições. Você pode conferir a ordem do dia e todos os documentos discutidos pelos vereadores no site jacareí.sp.leg.br. Isso aí, mais um ano legislativo começando. Lembrando que nessa quarta-feira a gente tem a primeira sessão ordinária do ano e você acompanha aqui na TV Câmara de Jacareí a partir das 9 horas da manhã. A gente volta a conversar agora com Isaías Santana, que é prefeito aqui da cidade. É bom a gente ver muitas reclamações, muitas solicitações dos munícipes sobre a questão dos medicamentos de alto custo aqui na cidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como que tem sido feitas essas tratativas para poder reabastecer aqui a nossa cidade também. Olha, Eduardo, o primeiro esclarecimento necessário é que o remédio de alto custo é de responsabilidade do governo do Estado. A Prefeitura faz uma parceria com o governo do Estado para ser responsável pela entrega, mas não pela compra e pela disponibilização. Isso significa que a responsabilidade é do governo do Estado e ele dispõe para o município faz a entrega. A segunda importante alerta é a necessidade de que, da saúde, o grande financiamento do serviço de saúde dos municípios, que, embora fiquem com a execução, é do governo federal. O governo federal é responsável por recolher 52% dos tributos do país. As prefeituras ficam, em média, com 27%, 28%. Isso significa que não é dos municípios a grande parte da responsabilidade. Hoje, o dinheiro que vem do governo federal não tem sido suficiente para 1/3 daquilo que o município gasta por ano. Ou seja, os municípios estão com mais de 2/3, embora ele seja o elo mais fraco desse sistema de financiamento. Essa regra do governo federal de congelar a tabela, de congelar os repasses desde 2018, fazendo de conta que de 2018 para cá não teve inflação, não teve aumento de custo, considerando que durante a pandemia vários insumos da saúde tiveram aumento de 300%, 600%. Tudo isso está sobrecarregando os municípios. É esse o grande problema. O governo federal precisa corrigir a tabela SUS urgentemente. O governo do estado agora fez uma complementação da tabela SUS, mas só para as unidades hospitalares. Então, nós teremos a ajuda na Santa Casa, ajuda no São Francisco, mas a rede de atenção básica, as UPAs, não terão recursos do governo do estado, porque isso é a relação direta, governo federal, governo municipal, prefeitura. Então, estamos no aguardo de que haja uma política federal de financiamento efetivo da saúde para que a gente tenha um fôlego e possa aumentar o serviço. Somente aumentando o serviço é que a gente pode reduzir a espera e ter uma maior capacidade de receber mais gente. Enquanto não houver isso, não tem em lugar absolutamente que o município possa tirar dinheiro para ampliar o atendimento. Nós estamos no nosso limite orçamentário, estrutural, e o governo federal sabe disso, o governo do estado sabe disso. Tem problema Jacareí, São José, Taubaté, Pinda, Lorena, Guará, Cruzeiro, todas as cidades que são polos regionais e que têm hospitais e UPAs. Teve hospital e UPA, está com problema, porque o dinheiro que vem federal está congelado desde 2018. O senhor falou sobre essa destinação para a Santa Casa. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre como está sendo utilizada essa verba que vem federal, se é feita em alguma reforma da Santa Casa, na ampliação do atendimento também. O que nós falamos de verba diferenciada para a Santa Casa é o chamado Tabela SUS Paulista, que é uma complementação. Mas essa complementação é para reduzir o déficit. O ano passado, a Câmara Municipal autorizou que, para cobrir o déficit, quer dizer, a deficiência de funcionamento da Santa Casa, nós tivéssemos que repassar mais 25 milhões de subvenção. Estamos passando subvenção, que é a diferença do custo para a tabela que nos manda desde 2017, desde o primeiro ano. A gente está repassando subvenção. Quando vem esse recurso novo, é para reduzir esse déficit. É como se eu tivesse R$1.000 por mês, mas eu custo e gasto 1.800, a cada mês eu estou acumulando 800 de dívida. A saúde está assim, e a gente usa a subvenção
e reduz o serviço para que a gente possa manter esses hospitais parados. Ontem mesmo, sexta-feira mesmo, eu estava vendo os dados do Hospital São Francisco. Nós tivemos que contar com a colaboração dos vereadores que fizeram emenda para o São Francisco esse ano, autorizando mudar a emenda para custeio, para que o São Francisco pudesse pagar 3 parcelas do financiamento de tributo para não perder a certidão negativa. O São Francisco, que tem, em tese, uma saúde financeira diferente da Santa Casa, que vem acumulando em décadas e décadas. Mas a gente, quando olha para o empréstimo, para as dívidas bancárias, para os parcelamentos, a gente vê que não está muito diferente, porque o São Francisco também trabalha com tabela SUS, recebe do federal, do municipal, agora vai receber um pouquinho a mais do estado, mas é o seu atendimento privado que dá esse alívio. Os hospitais, em média, se tiverem mais de 60% de atendimento só SUS, acaba trabalhando no vermelho, porque o dinheiro público disponível é insuficiente. Prefeito, eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão do orçamento mesmo. O que é que explica essa questão das dívidas assim, tão escancarada assim, nesse caso? Porque o senhor fala um pouco sobre essa questão de estar sempre operando no vermelho. O que pode explicar esse tipo de operação, sempre correndo atrás do empréstimo e daquilo outro? O que pode explicar sobre isso? Esses 3 fenômenos. O dinheiro público fica com a União, 52%. As contas ficam com as prefeituras e os hospitais vinculados. É a Santa Casa que contrata, é a Santa Casa que faz despesa e passa para o município, é o São Francisco que contrata e faz despesa e passa para o município e para o estado, é a UPA que faz toda a sua despesa, contrata e passa para o município. Então você tem um congelamento dos recursos, um aumento da demanda e um aumento extraordinário do custo, principalmente depois da pandemia. Então, essa conta não fecha. Ou você aumenta o repasse de recursos e quem fica com 52% dos tributos é a União, ou você nunca vai solucionar esse problema. Porque a demanda são unidades de porta aberta, você não pode reduzir. Você não pode dizer número. A UPA vai atender tantas pessoas, a UBS vai atender tantas pessoas. A demanda, quem define, é o conjunto da sociedade. Crises econômicas faz com que pessoas saiam do plano dos particulares e venham para o plano público. Aí você tem uma sobrecarga da estrutura. Mas hoje o grande problema é o déficit que vai se acumulando ano a ano e que precisa dessa solução. Por onde caminha essa solução? Primeiro, reajuste na tabela SUS. Isso é fundamental. E segundo, é o governo federal dar prioridade à saúde, como os municípios estão sendo obrigados a dar prioridade. Afinal de contas, se você investe 25% na saúde, se você investe 27%, 28%, aliás, 25% na educação, 27% a 28% na saúde, em 2 serviços apenas, você está comprometendo mais da metade dos recursos do município disponível. Então, é preciso que essa questão de financiamento da saúde seja a grande preocupação do governo federal para que nós tenhamos alívio. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa mais um pouquinho sobre as questões aqui da cidade. Peço licença. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conhecer os preparativos de mais uma escola de samba aqui de Jacareí. A gente volta daqui a pouco. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele?
Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Estamos de volta e a gente começa falando sobre título de eleitor. Até 8 de maio, os munícipes podem tirar a primeira via do título ou regularizar a situação eleitoral e votar no pleito municipal de outubro. Quem estiver com o título cancelado, bem como aquelas pessoas que mudaram de cidade e precisam fazer a transferência de domicílio eleitoral, também tem até o dia 8 de maio para resolver a pendência. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo atendimento telefônico ao eleitor do TRE de São Paulo. É só ligar para o número 148. E a gente volta a conversar agora com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, queria que o senhor falasse um pouco sobre as obras de drenagem aqui da cidade, né? A gente está passando por um momento aí de chuvas, o verão sempre traz chuvas muito fortes. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como tem sido feito esse trabalho de prevenção de enchentes aqui também. Olha, Eduardo, eu e boa parte da cidade tem sofrido bastante nesses anos em razão das enchentes recorrentes. Nós chegamos com uma grande obra, assim, pegamos uma grande obra que era do Turi, mas já tinha virado caso de polícia, a gente saneou o contrato, refez a licitação e, graças a Deus, entregamos o Turi, que é a grande obra de drenagem de 2013 para cá. Antes nós não tínhamos nada, mas ainda há necessidade de fazer 3 intervenções no trecho do Turi, principalmente ali da Siqueira Campos até chegar no Parque da Cidade e depois até o Rio Paraíba. Isso a gente tem projetos sendo elaborados e vamos deixar pronto para fazer essa intervenção. Depois a situação fática foi definindo as prioridades. Então o Jardim Luiza passou a ser a grande prioridade e graças a Deus este ano já avançamos bastante, até a metade do ano vamos terminar o trecho do córrego seco no Jardim Luiza. Depois a Vila Ita, em razão do Terra da Conceição, Emília, Vila Ita. Então, fazer a drenagem de todo o tanquinho foi fundamental. Lá nós estamos fazendo 4 obras. Isto significa quase 100 milhões de investimentos para fazer toda a drenagem do Terra da Conceição, do Vila Ita, do Jardim Emília e beneficiar do lado de lá. Jardim São Luís, que teve problemas recentes nos 2 últimos anos, o Esperança Nova Jacareí. São 4 obras lá. E a obra grande do Córrego Seco. Agora, nós temos mais 4 projetos que precisam buscar financiamento. Temos que fazer a Ramira Cabral, temos que fazer 2 intervenções na margem do Turi e temos que fazer o Veranejal, que é um processo muito complexo. Mas, pelo menos, nós já temos o estudo. Então, ter o estudo, ter os dados para fazer o projeto executivo e quando surgir financiamento federal ou estadual, porque é muito difícil uma obra dessa ser financiada pelo município, a gente tem esse projeto pronto. Então, entregando essas 5 obras que estão em andamento, a gente pode ter alívio para fazer pequenas que o município pode fazer, como, por exemplo, lá em cima, as Vossorocas da região da cidade de Salvador. Vamos entregar do Santa Marina, que deu bastante problemas o ano passado, este ano já não deu, e daqui a um mês a gente termina aquela obra. Então, a gente está atuando com o recurso do município em pequenas obras, mas as grandes obras dependem de financiamento, ou de empréstimo, ou de planos de financiamento do governo federal.
Agora mesmo nós apresentamos um pedido ao governo federal para que ele nos ajude a fazer a drenagem e ao mesmo tempo a recuperação das 3 grandes ocupações do município, Veranejal, Coração Valente e Lagoa Azul. Enfim, essa parceria governo federal, estadual e municipal que faz com que a gente consiga avançar nessas grandes obras. O senhor falou sobre essas obras do Tanquinho. Ele tem alguma previsão de entrega dessas obras que vão beneficiar também ali o Jardim Bela Vista, tudo por ali? Todas do Tanquinho serão entregues este ano. São 4 obras que estão em andamento bem avançado. A do Tanquinho, que é a maior, já saiu da Castelo Branco, graças a Deus. Então, até o março, a gente vai recuperar totalmente a passagem pela Castelo Branco. Serão quase 1 quilômetro de extensão de canal, largura de 10 metros em algumas, de 12 metros em outras, 4 metros de profundidade. É um verdadeiro rio que a gente está construindo em razão das características do solo. Ali não adiantava abrir e deixar sem o asfalto na base. Então, é um rio asfaltado por completo para que esse rio sirva de canal que possa acolher as águas e não provocar o retorno dessas águas. Jardim Emília, o que era possível fazer no trecho do bairro que dava vazão para o Rio Paraíba foi feito. Terra de Conceição, Jardim Emília. A parte de trás desses bairros, a vazão não dá mais para o Rio Paraíba do Sul. A vazão é para o Tanquinho. Estamos fazendo essa segunda fase. E sem esquecer que nós fizemos toda a drenagem desse trecho do Jardim Emília e também do São João, que foi uma obra muito demorada, muito difícil, mas tem tubulações ali que cabe de 2 metros de altura, passando por meio das principais ruas do São João para poder receber todas as águas da região do São João e tirar o risco de inundação e levá-las direto para o Rio Paraíba. Perfeito. O que fica de alerta para os munícipes, principalmente nessa época de chuvas, né? Por mais das obras estarem sendo feitas para poder evitar esse tipo de enchente, qual o trabalho que tem sido feito também para conscientizar a população, a parte da Defesa Civil também? Olha, eu acho que as obras que Jacareí está fazendo ficarão, como eu citei, 4 grandes obras. Havendo financiamento federal, no próximo governo, a gente vai passar essa etapa, a gente vai superar essa etapa. Aliás, eu estou bastante otimista, porque as obras de drenagem, mesmo para valer de macrodrenagem de Jacareí, começaram em 2013. A cidade tem 370 anos. O que foi feito nesse período todo? Microdrenagem. Ou seja, quem fazia um loteamento fazia a canalização das águas daquele loteamento. Mas ia para onde? Para a tubulação que tinha na via. Essa tubulação já recebia água de um, água de outro. Chegou um momento em que todas essas águas que chegam para essas tubulações não suportam mais. E fazendo justiça, nós tivemos 2 obras anteriores. A primeira, feita pelo Telmo Cruz, do Parque Santo Antônio, no famoso Projeto Cura. A segunda, feita pelo Oswaldo Aroca, na Siqueira Campos, ali perto do Mercadão. Depois dessas 2 grandes obras, nós só tivemos obras de macrodrenagem em 2013 e assim mesmo acabou como caso de polícia. Agora nós estamos terminando 5 e vamos deixar 4 prontas, além das 3 que concluímos. Isso é muito significativo para a cidade e eu tenho certeza que todos esses problemas de macrodrenagem, daqui a 3 anos, 4 anos, Jacareí não sofrerá mais e poderá atuar em locais específicos, como, por exemplo, pequenas localidades onde tem riscos de inundações. Beleza, peço licença para o senhor, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco sobre a cidade. E olha só, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que a partir de hoje até quinta-feira estarão abertas as inscrições para as atividades nas oficinas do Centro de Convivência do Idoso Viva a Vida. Os interessados precisam ter 60 anos ou mais e deverão portar RG e comprovante de endereço originais no momento da inscrição. As inscrições podem ser feitas das 10 às 4h30 da tarde, na sede da instituição, localizada na rua Itapira, número 260, no Jardim Mesquita. E a Escola de Samba Luz da Manhã traz um tema diferente para este ano. O Halloween, à meia-noite, ganhará vida na avenida. Confira os detalhes na reportagem. Com a contagem regressiva para o Carnaval, a Escola de Samba Luz da Manhã está a todo vapor, trabalhando na produção de fantasias e na decoração dos carros alegóricos, contando com o apoio e dedicação da comunidade, que se une para tornar o desfile ainda mais grandioso. O pessoal que nos ajuda aí é o pessoal da comunidade, é os ritmistas, os passistas, é o pessoal de ala, entende? Nós temos aí as nossas diretorias, né, que é a Diretoria da Harmonia, que é uma das que mais trabalha, que mais ajuda a gente, né? Então, mas é todos da comunidade.
Neste carnaval, a Luz do Amanhã prepara-se para surpreender o público com um enredo completamente inovador. Sentimos que realmente era um enredo diferente, né? Sabemos que ele é lúdico, mas de um modo geral é um enredo que ia trazer a comunidade nossa para junto e o povo vai cantar o nosso enredo na avenida. À meia-noite em ponto, o Halloween chega para encantar a avenida. A gente trazer um tema diferente, ousado, né? Um tema que nunca, um modelo de desfile que nunca foi apresentado aqui no Carnaval de Jacareí. Então é isso que a gente está apostando. E as coisas vêm dando muito certo, graças a Deus. Está fluindo tudo certinho. Até o horário do nosso desfile, que é à meia-noite, né? Casou tudo certinho com o Halloween. Então a gente acredita que está tudo caminhando para a gente poder conquistar o nosso objetivo, que é o título. A escola vai para a avenida com cerca de 300 pessoas e 4 carros alegóricos. Na camisa de divulgação, uma frase que resume o sentimento que irá envolver a passarela. Vai ser pânico geral, uma noite de Halloween. A expectativa está enorme, você entende? Porque a gente vem trabalhando assim com muita paz, com muita alegria e com muita fé que a gente vai conseguir esse título do Carnaval 2024. Como trata-se de um verdadeiro baile, né, de Noite das Bruxas, então é um tema que está bastante livre. As pessoas vêm aqui, escolhem o personagem que ela quer sair, as alas que ela quer sair, os personagens que a gente está usando dentro do enredo, tudo dentro de um contexto, dentro do tema Halloween. E criando uma expectativa contagiante para a população que aguarda ansiosamente pelo desfile, a escola afina o samba e deixa todos com o refrão na ponta da língua. E o samba vai começar, oba, oba, no Luz da Manhã, vem ver. É Halloween, vamos comemorar, e o caldeirão vai ferver, ferver, e o samba vai começar, oba, oba. É isso aí, o carnaval desse ano aqui em Jacareí promete movimentar bastante. A gente volta agora a conversar com Isaías Santana, que é prefeito aqui da cidade. Bom, prefeito, a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo. Queria deixar esse espaço para o senhor falar quais são as expectativas para esse ano, último ano de mandato aqui na cidade também. Olha, a expectativa, Eduardo, é que a gente conclua essas obras importantes. Sistema viário, saneamento e drenagem. São os 3 grandes espaços de atuação do município. Eu estou muito feliz com as realizações da educação. Nós vamos entregar mais 2 novas creches este ano e uma terceira provavelmente no segundo semestre. Então chegaremos a 13 novas creches com a mesma qualidade em todos os cantos da cidade. 4 grandes escolas e muitos prêmios na educação. A educação tem dado um salto de qualidade muito grande no nosso município. Isso é muito bom. E a saúde, apesar de todas as dificuldades, a gente tem dado resposta para as pessoas que dependem e que usam. Então, ter esse cuidado muito atento para a educação e para a saúde e terminar essas obras é o meu grande legado que eu deixo nesses 8 anos que tive a honra de ser prefeito da minha cidade, preparando-a para um futuro muito mais glorioso, podendo investir nas pessoas, já que as questões de infraestrutura a gente já enfrentou de verdade. E, citando o último exemplo, nós resolvemos um problema de toda a infraestrutura de 10 bairros na cidade. Isso é muito grande, isso é muito importante. Jardim Paraíso terminamos, Marquês terminamos, Parque dos Príncipes terminamos, Bela Vista terminamos, 1º de Maio terminamos, 22 de Abril está faltando uma rua, Nova Jacareí terminamos. É muita coisa sendo feita nesses 8 anos para cada dia melhorar a qualidade de vida de toda a nossa cidade. Bom, prefeito, a gente agradece a sua participação e as portas da TV Câmara sempre estão abertas para poder prestar esses esclarecimentos para a população, que sempre tem bastante dúvida, né, nesses casos. Então a gente agradece a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, um abraço. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Se cuide e ótima semana!